Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um momento de reflexão. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a sua semana. E estamos dando continuidade no Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo o relato de Mateus. Os vídeos anteriores eu falei de um bloco de milagres que o Senhor Jesus Cristo operou do capítulo 8, versículo 1 até o capítulo 9, verso 38, o Senhor Jesus Cristo, ele opera vários milagres. Ele cura um leproso, ele cura o servo do centurião, ele cura a sogra de Pedro, ele cura a mulher do fluxo de sangue, ele ressuscita mortos, e ele faz vários milagres maravilhosos, e esses milagres trazem ensinamentos muito preciosos para a nossa vida de fé e prática. E eu incentivo você a ler esse bloco de mensagens do Senhor Jesus Cristo. E estamos dando continuidade e hoje vamos falar a respeito do chamado dos apóstolos, dos servos do Senhor Jesus Cristo, que está lá em Mateus capítulo 10, a partir do verso 1. A palavra do Senhor diz assim: E chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou os 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Amém. Vamos ficar só por aqui e tentar entender um pouco o que o Senhor Jesus Cristo quis dizer. Primeiramente, o Senhor Jesus Cristo, ele chamou 12 discípulos, né, e os intitulou de apóstolos. Esses homens eram comissionados pelo próprio Senhor Jesus Cristo para continuar dando seguimento à propagação do Evangelho, anunciando o reino de Deus, as boas novas, anunciando o arrependimento de pecado e anunciando que o Cristo chegou. Então o Senhor Jesus Cristo aqui escolheu homens comuns, né? Simão Pedro, André, Tiago e João eram pescadores, homens simples, homens iletrados, homens que não tinham grande conhecimento intelectual, nem sobre a religião, nem sobre as filosofias da época, nem sobre política. Eles eram pessoas comuns, assim como eu e você. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele não escolhe uma pessoa pela sua posição social, ele não escolhe uma pessoa pela quantidade de dinheiro que ela tem na conta, ele não escolhe uma pessoa pelo grau de importância que ela tem dentro da sociedade. O Senhor Jesus Cristo escolhe pessoas simples, pessoas comuns como eu e você. Pessoas muitas vezes que não são dotadas de grande conhecimento, mas de que elas são eficazes no propósito para o qual Deus as chama. Então, se você assim se sente uma pessoa incapaz, se você se sente uma pessoa que não tem condições, que não tem capacidade de executar algo com maestria, com um grau de conhecimento elevado, se você não é uma pessoa que é graduado, que passou a vida inteira na academia, que tem todo o conhecimento das ciências, se você se sente uma pessoa incapaz, lembre-se de que Jesus escolheu pessoas simples, pessoas que trabalhavam em empregos comuns, pessoas que
eram desprovidas de conhecimento acadêmico na época. Pedro, ele não se formou em nenhuma academia, ele não estudou aos pés do grande Gamaliel como o apóstolo Paulo estudou. Nem André, nem João, nem Tiago, nenhum desses apóstolos, né? Exceto Mateus, que ele era publicano, então eu creio que ele tinha assim um grau a mais de conhecimento, mas todos esses homens eram pecadores, frágeis, fracos. Quem não se lembra que Pedro, ele pediu ao Senhor Jesus Cristo para andar por cima das águas com o mestre, mas que quando viu a tempestade ao redor, ele fragilizou na sua fé e começou a afundar. Que não se lembra também que Tiago e João, né, eles acharam que poderiam usar o poder de Deus para fulminar qualquer pessoa que era contrária à vontade de Deus. Tanto que eles chegaram no Senhor Jesus Cristo e disseram assim: Senhor, não quer que pedimos que caia fogo do céu e consuma esses homens? Eram homens que estavam difamando o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo os repreendeu. Então eram pessoas comuns, pessoas cheias de defeitos, mas que foram ordenadas pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo as chamou para uma grande obra, anunciar o reino de Deus, anunciar o evangelho, anunciar a salvação. E o Senhor Jesus Cristo deu poder a esses homens para curar os enfermos, expulsar os demônios, anunciar as boas novas da salvação. E o Senhor Jesus Cristo está nos chamando hoje para ser como esses discípulos. O Senhor Jesus Cristo, pela sua palavra, nos dá autoridade sobre os espíritos imundos para anunciar a salvação, as boas novas, para viver uma vida de temor e santidade diante da presença do Pai. Qual era a sua dificuldade? Por que você coloca tanto defeito em si mesmo quando Deus te chama para uma obra sublime e grandiosa, que é viver para a glória dele, anunciar a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Então, sempre quando nós colocarmos dificuldade nas nossas habilidades, colocarmos dificuldades em nós mesmos para fazermos a vontade de Deus, lembre-se de que os apóstolos eram homens comuns, simples, eram homens da vida, do trabalho comum, diário, como eu e você. E que nós possamos glorificar a Deus, porque Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, amado e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, porque o Senhor é um Deus bom, Deus maravilhoso, Deus que está conosco em todo o tempo, Pai. E que quando pensarmos, Senhor, em desistirmos da caminhada por acharmos que não temos capacidades, que não temos chamado, que possamos lembrar desses homens comuns, Pai. Esses homens que eram experimentados, Pai, na labuta diária, no trabalho braçal, homens que eram pescadores, coletores de impostos, de que o Senhor os chamou para uma obra sublime, Pai. E que possamos crer que o Senhor também nos chamou para esta obra maravilhosa que é pregar o Teu Evangelho, viver para a Tua glória, Senhor. E que pela Tua palavra nós temos o poder, Senhor, sobre os espíritos imundos. Sabemos que a Tua palavra tem poder para curar e restaurar aquele que está caído, dar vista aos cegos, levantar os paralíticos, ressuscitar os mortos, Pai. E eu creio, Senhor, eu creio na Tua palavra de que o Senhor nos coloca, Senhor, coloca nas nossas mãos uma obra grandiosa, Pai. E nós devemos Te glorificar por esta obra maravilhosa que o Senhor colocou nas nossas mãos. Pai, eu oro, Senhor, pelo Rio Grande do Sul, que eu sei que ainda tem muitas pessoas necessitadas, pessoas quebrantadas, pessoas desesperadas porque não sabem o que fazer, Pai. Mas eu sei que o Senhor tem poder para fazer todas as coisas na vida deles, Pai. Eu sei que o Senhor está provendo o alimento, provendo novamente, Senhor, a reestruturação, a reconstrução daquele estado, Pai. Cuida de cada um daqueles que estão lá, Senhor, necessitado da sua misericórdia, da sua graça e da sua provisão. Eu oro pelos enfermos, eu oro também pelos aqueles que estão procurando um emprego, Senhor, que o Senhor esteja à frente deles, Pai.
Eu oro pela igreja, Pai, onde quer que tenha um coração, Pai, sedento, Pai, por Ti, meu Deus. Que o Senhor venha fortalecer, revigorar ele na fé, que ele possa sentir alegria, Pai, em saber que o Senhor o chamou para uma grandiosa e maravilhosa obra que está aos Teus pés e também anunciando o Teu Evangelho a toda criatura. Pai, é isso que eu peço a Ti e Te agradeço, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora e te espero em um próximo vídeo. Uma excelente semana, em nome de Jesus.